E aí, pessoal? Hoje a gente vai embarcar numa máquina do tempo, voltar para os anos 80, para desvendar um mistério, o crash dos videogames de 1983. Imaginem só, uma época em que os videogames quase foram extintos, mas antes da tempestade, teve muito sol e mar de Copacabana. A Atari, a rainha dos jogos, dominava tudo. Fundada em 1972, a Atari conquistou o mundo com arcades como Pac-Man e Space Invaders. Era o auge. E em 1977, lançou o Atari 2600, o primeiro console doméstico de sucesso absoluto. Tinha jogos como Combat e Breakout, que faziam a galera pirar o cabeção. A Atari estava bombando. Era sinônimo de videogame. Todo mundo queria ter um Atari em casa. Era a época de ouro dos games. Mas, como diria o poeta, nada dura para sempre. Com o sucesso estrondoso, a Atari começou a produzir jogos mais rápido que pão de queijo na chapa. A ganância tomou conta, e a qualidade, bem, essa foi dar um passeio. Uma avalanche de jogos meia-boca inundou o mercado. Muitos jogos eram cópias fajutas, com gráficos piores que os do meu primeiro Atari e jogabilidade que dava até dor de cabeça. A galera começou a ficar de bode. Ninguém queria saber de jogo ruim, mesmo que fosse da Atari. E para piorar, a Atari deu um passo em falso daqueles, que mudaria tudo. O filme E.T. tinha sido um sucesso de bilheteria. A Atari, de olho gordo, pagou os olhos da cara pelos direitos do jogo. Mas o resultado foi um desastre digno de dilúvio. O jogo do E.T. era horrível. Gráficos confusos, jogabilidade bizarra, parecia até pegadinha do Silvio Santos. Os jogadores ficavam mais perdidos que cego em tiroteio, em cenários repetitivos e sem graça. O fracasso foi tão grande que a Atari teve que engolir o choro e milhões de cartuchos encalhados. Dizem as más línguas que a empresa enterrou milhões de cartuchos do E.T. no deserto do Novo México. Imagina encontrar isso hoje em dia? Seção 4. O grande crash de 1983. O jogo E.T. foi a gota d'água para a indústria dos games. A crise chegou mais rápido que a fila do INSS. O mercado estava lotado de consoles e jogos de qualidade duvidosa. A galera perdeu a confiança. Ninguém queria mais saber de videogame. Era como se a moda do momento fosse jogar peteca e amarelinha. Lojas faliram. Empresas fecharam as portas. A indústria dos games estava à beira do precipício. O período entre 1983 e 1985 ficou conhecido como o crash dos videogames. Foi um período negro, tipo café sem açúcar, marcado por prejuízos milionários e pelo fantasma do fim dos jogos eletrônicos. Seção 5. As cinzas de uma indústria. A Atari, que antes era a rainha da cocada preta, foi uma das maiores vítimas do crash. A empresa, que já não estava com essa bola toda, nunca se recuperou do fracasso do E.T. e da crise no mercado. Em 1984, a Atari foi vendida por uma bagatela, mais barato que pastel na feira. A era de ouro dos games tinha chegado ao fim, mas, como diz o ditado, depois da tempestade, vem a calmaria. E a calmaria viria do outro lado do mundo, com uma empresa japonesa chamada Nintendo. Seção 6. O renascimento com a Nintendo. Em 1985, a Nintendo lançou o Nintendo Entertainment System, o famoso NES, ou Nintendinho, como a galera aqui no Brasil chamava. O console trazia jogos inovadores, como Super Mario Bros. E The Legend of Zelda. A Nintendo, esperta que só ela, tinha aprendido com os erros do passado. Seus jogos eram de alta qualidade, com gráficos coloridos, jogabilidade que viciava mais que café e personagens mais carismáticos que o Faustão. O NES foi um sucesso absoluto, colocando a indústria dos games de volta nos trilhos. A Nintendo conquistou o mundo com sua magia japonesa. O crash de 1983, apesar de ter causado um estrago daqueles, serviu como lição para a indústria.